Boa noite, irmãos. Começando mais um estudo bíblico, eu convido você, na sua casa, a abrir a sua Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos, mas antes vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse estudo. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, pedimos a Tua bênção, o Teu bálsamo, Senhor, a Tua saúde e na nossa mente, no nosso corpo, para podermos usufruir da Tua palavra, que é viva, Senhor, que é uma espada, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e acrescentar vida, acrescentar saúde, acrescentar vitória, acrescentar sabedoria. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, dá-me a sabedoria para falar aquilo que Tu queres que seja falado. A Tua graça, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Nós, na outra semana, nós fizemos um estudo sobre a casa, a praga e o cedro, ou o pau de cedro. Sobre a purificação da casa, a partir quando o sacerdote chegava e via que tinha uma praga de lepra naquela casa. Nós falamos sobre isso e falamos sobre o pau de cedro, especificamente sobre a crucificação de Jesus e sobre que lhe foi dado fel no isopo a beber. Então, nós comparamos as narrativas da crucificação e vimos que isso era uma figura que se repetia. E o que o Senhor não aceitou beber aquele fel, Ele foi até o final por nossa causa, né? Por minha causa e por sua causa. Então, hoje nós vamos dar uma continuidade a esse trecho da crucificação. Vamos ver mais alguns detalhes desse sacrifício que é completo. Porque quando o sangue é aspergido sobre a casa 7 vezes, é uma purificação completa. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27, fala assim: E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani.
isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Só até aqui, irmãos. Então, nós vemos que a narrativa da crucificação tem alguns elementos que se repetem, tanto no livro de Marcos, quanto no livro de Lucas e no livro de João. A gente sabe que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, né? Então, a ênfase do livro de Mateus é esse versículo, para que se cumprisse o que foi dito, porque ele tem o objetivo de apresentar o Senhor Jesus como o Messias, como aquele de quem tinha sido profetizado pelos profetas ao longo dos séculos antes do seu nascimento. Então, muitas vezes nós vemos esse versículo, para que se cumprisse o que foi dito. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós temos uma ênfase nas ações e obras. A atividade de Jesus é uma atividade dinâmica. Ele não tem longos discursos, ele tem muita atividade. Ele curou todo enfermo, tem sempre essa palavra todo, né? E foi escrito com propósito para os gentios romanos, né? E o Evangelho de Lucas, a gente sabe que o autor, o médico Lucas, que escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, ele encaminha tanto o Evangelho quanto o livro de Atos para uma pessoa. Ele fala, excelentíssimo Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, a gente tem a figura, uma das figuras associadas com o Evangelho de Lucas é o filho do homem, seria o anjo, figura do homem, né? Mateus é o leão, Marcos é o boi, ou o touro, João é a águia, né? O Evangelho de João está associado à águia. O Evangelho de João é distinto dos 3 outros, os 3 outros evangelhos é chamados evangelhos sinóticos. E agora, existem similaridades entre essas 4 narrativas? Sim, e tem uma coisa que é semelhante, né? Por exemplo, esse prelúdio da crucificação, que foi esse escarnecimento, colocar essa capa escarlata, colocar a coroa de espinhos, esse prelúdio, esse momento que antecede o exato momento da crucificação, já faz parte dos flagelos que Jesus sofreu. Isso aparece em Mateus, em Marcos, isso aparece nos outros evangelhos. Agora, uma coisa que é unânime nos 4 narrativas é sobre repartiram as minhas vestes. E está lá no Salmo 22, 18. Vamos abrir no Salmo 22, 18? Tem uma tabelinha aí. Deixa eu abrir aqui, Salmos 22, 18. Para que esse Salmo 22 é aquele salmo que fala assim, tem um título, né? O Messias sofre, mas triunfa. Então, no Salmo 20, e tem um outro trecho que Jesus falou na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Para os gentios que estavam ali em torno da cruz,
eles podiam estar dizendo, está clamando ao seu pai que o desamparou, ele está sozinho, ele está sem ninguém. Mas para os judeus, os fariseus, os conhecedores da lei, da Torá, eles conheciam todo o verso, eles conheciam todo o salmo. Então, eles conheciam também todas as palavras e as promessas que estão aqui relacionadas ao Messias no Salmo 22. Então, por exemplo, no Salmo... Aqui, no versículo 30 do Salmo 22, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O Salmo 22 começa falando desse desamparo, mas termina de maneira gloriosa sobre a vida do Messias. E fala, o meu louvor virá de ti na grande congregação, no versículo 25. Mas vamos voltar aqui para o versículo 18. Né? Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Então, nós temos aqui duas falas de Jesus, dois acontecimentos de Jesus, que remete ao seu papel messiânico. Quando é remetido ao Salmo 22, está confirmando que ele é o Messias. Isso é de especial atenção no livro de Mateus, né, porque ele foi escrito para que o povo o pudesse reconhecer. Outras semelhanças que existem entre Mateus, Marcos, Lucas, no versículo 51 de Mateus 27, vamos voltar lá em Mateus 27, nós estamos lá em Salmo, agora voltamos para Mateus 27, versículo 51, e fala assim, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Esse fato, o véu do templo ser rasgado, aparece em Marcos 15, versículo 38, e aparece também em Lucas 23, versículo 45. Tá? Eu estou falando o que aparece. Outra coisa que aparece nas outras narrativas, para a gente não ler todas as 4 narrativas, vou me ater a Mateus 27. Houve trevas, versículo 45. Fala assim, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso é relatado no versículo 45 de Mateus 27, no versículo 33 de Marcos 15 e no versículo 44 de Lucas 23. Outra coisa que é semelhante nos evangelhos, agora, nem o véu, né, nem a menção do véu ter sido rasgado, nem a menção das trevas aparece no evangelho de João. Outra coisa que aparece nos 3 primeiros evangelhos, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quer dizer, a afirmação de um gentio reconhecendo que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus, enviado ao seu povo Israel. Aparece em 3 evangelhos. No Mateus 27, aparece no versículo 54, que fala assim, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa mesma frase vai aparecer também em Marcos, capítulo 15, versículo 39, e em Lucas, capítulo 23, versículo 47. Agora a gente vai falar um pouquinho, aí na tabela está mostrando aí na tela, vocês podem printar depois, a fala e a acusação que foi colocada sobre a cruz, sobre cada uma dessas narrativas. Em Mateus, aparece no versículo 37, que fala assim, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em Marcos, aparece no versículo 26, o Rei dos Judeus, somente essa frase. Em Lucas, no versículo 38 do capítulo 23, fala assim, este é o Rei dos Judeus. É interessante que tem uma nota, tanto em Lucas quanto no livro de João, que diz que essa frase foi escrita em grego, latim e hebraico. Então, para que todos os povos, para que todos aqueles que estavam ali presentes, para que esse testemunho fosse dado aos 4 cantos da terra, porque a gente sabe que
A língua grega era a língua da cultura, mas a língua latina era a língua do governo, do Império Romano. Os documentos eram escritos em latim, certo? Então, o hebraico era a língua que era falada ali. Ou aramaico, né? Então, é um testemunho a todos os povos que estavam ali em Jerusalém, porque a gente sabe que durante as festividades do Pêssar, que é a Páscoa, do Pentecoste, tabernáculos, vinham muitos prosélitos, muitos que estavam na dispersão e vinham a Jerusalém por ocasião dessas festas. Então, tinham pessoas também de várias nações ali. Então, nessas 4 falas, em João aparece Jesus Nazareno, rei dos judeus, versículo 19 do capítulo João 19. Nessas 4 falas, o que é unânime? Qual é a frase que prevalece? Qual é a sua acusação? A sua acusação é de ser rei dos judeus. Ele foi crucificado por ser rei dos judeus. É interessante, né, naquela época existe só César, e César era Deus, e deveria ser adorado, não há outro Deus senão César. Então, o culto ao imperador era uma coisa assim, que depois veio se estabelecer mais firmemente, no 1º século. Então, você tem que, ali a acusação do Senhor era ser rei dos judeus. É interessante que essa proclamação de ser rei dos judeus é uma proclamação que a gente tem que internalizar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas para voltar e para vir para reinar nessa terra. E ele vai reinar a partir de onde? Ele vai reinar a partir de Jerusalém. Então, ele vai ser o rei dos judeus, mas vai ser o rei de todos os povos, não apenas dos judeus, porque a palavra de Deus diz que todas as nações vão servir ao Senhor, vão de ano em ano levar as suas primícias, as suas ofertas a Jerusalém. Então, quando nós internalizamos isso, a gente aprende que, Senhor, nós temos que orar pelo povo judeu, para que eles reconheçam o Senhor como Messias. Como disse o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque Romanos 1, acho que é versículo 16, fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a prioridade aqui, né, como ele primeiro do judeu, ele veio para os que eram os seus, João 1,12, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa prioridade está aqui, publicada em várias línguas, para testemunho às nações, para testemunho ao povo de Israel, para testemunho a todos nós. Ele veio assim. Nós podemos lembrar que Jesus, quando abriu o livro, lá em, acho que é Lucas 4, quando ele vai e fala assim, hoje se cumpriu essa palavra, o ano aceitável do Senhor, ele só leu até um determinado trecho, certo? Porque ele não leu para anunciar o juízo, ele não leu a segunda parte daquele versículo, ele só leu a primeira parte. Então, ele está aqui cumprindo na sua crucificação essa primeira parte. Estou anunciando o ano aceitável para trazer cura para o quebrantado, para o contrito, para o pobre. O evangelho foi levado aos pobres, certo? Então, nós temos que, conhecendo isso, sabendo isso, a gente tem que pensar, Senhor, como eu vou te servir? Eu estou aqui em treinamento, porque tu vais voltar como rei dos judeus, como Senhor dos senhores, rei dos reis, e como eu posso, através da tua palavra, aprender mais, e como eu posso te servir, como eu posso me preparar para fazer parte desse reino, para trabalhar juntamente contigo, que a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos julgar as nações. Então, vendo esse sacrifício do Senhor na cruz, vendo todos os sinais que se cumpriram,
todas as profecias que foram cumpridas em relação à primeira vinda do Senhor. E sabendo que mais de 60% da Bíblia tem muita coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre a segunda vinda do Senhor. Então, vamos guardar essa palavra no nosso coração e nos preparar para esse retorno, por esse retorno do Rei dos Judeus, que foi proclamado em grego, hebraico e latim, aos 4 cantos, né? E tem agora uma última coisa que eu gostaria de falar aqui em relação a essas narrativas, né? A tabelinha que o Gabriel poderia colocar, por favor, são as falas de Jesus que aparecem. Vou falar apenas aqui de Mateus, versículo 46, ele fala, perto da hora nona, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Lá do Salmo 22, 18. Né? Seria um dever de casa ler todo o Salmo 22 e separar aquilo que se cumpriu na primeira vinda e aquilo que vai se cumprir ainda na segunda vinda. Esse é um trabalho de casa interessante para a gente. E ele fala também no versículo 50, ele clamou em grande voz e entregou o Espírito. Em Marcos, no versículo 34, ele também repete essa expressão, né, do Salmo 22, 18, e também tem essa expressão, grande brado e expirou, no versículo 37 do capítulo 15 do livro de Marcos. Em Lucas, vocês olhando aí na tabela, vocês podem ver que tem 3 falas aqui. Primeiro, ele se dirige àqueles algozes, que eram estrangeiros, que eram os romanos, né? Ele fala no versículo 34 de Lucas 23, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele também fala, em verdade te digo, né? No versículo 43, aquele ladrão que se arrependeu, né? Aquele malfeitor. E no versículo 46, ele também fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em nenhum momento nós vemos que Jesus fez alguma coisa obrigado. Ele foi voluntariamente, lá no Getsêmani, quando ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Ele estava declarando, eu tenho autonomia, a minha vida eu posso dar e tomar. E ele exerceu a sua vontade para ir até o fim e cumprir a vontade do Pai. Então, ele vai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi voluntário. A morte do Senhor Jesus na cruz foi voluntária. Não foi a sua vontade. Ele abriu mão, ele fez a vontade do Pai. Ele quis que a vontade dele se encaixasse com a vontade do Pai. E ele foi voluntário nisso. Amém? Então, nós temos que guardar isso no nosso coração. Quando nós, às vezes, sentimos que o Senhor quer que a gente faça alguma coisa, agora você poderia fazer isso, você poderia tirar mais esse tempo, você poderia colocar um louvor. Se tem um coração voluntário em atender a direção do Espírito Santo na tua vida, porque Jesus teve esse coração voluntário e foi até a cruz e padeceu terrivelmente. E as falas de João, no Evangelho de João também, fala assim, mulher, eis aí o teu filho, no versículo 26, e fala também para João, eis aí a tua mãe. Aí agora nós temos um outro aspecto da humanidade de Jesus, que aqui ele está cumprindo um dos 10 mandamentos que fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Ele está cumprindo esse mandamento, ele não está deixando a sua mãe desamparada. Não está deixando a sua mãe desamparada, provavelmente ela já era viúva, nem, de repente, financeiramente, porque está colocando alguém para que possa cuidar dela, nem emocionalmente, para ser amparada emocionalmente também. E no versículo 28, também ele fala, tenho sede. E no versículo 30 de João, capítulo 19, ele fala, está consumado. Ele entregou ao Pai o seu Espírito, ele declarou, está consumado, ele bradou em alta voz. Então, nós temos essas 4 narrativas, com detalhes específicos de cada uma delas, para que a gente possa
crescer em conhecimento e amadurecer esse quadro, essa cena para nós. O Espírito Santo teve esse cuidado de, numa narrativa, ele acrescenta uma coisa, em outra ele não coloca aquilo, mas coloca uma outra coisa. É interessante que em Mateus você tem terremoto, ressurreição, e na Cidade Santa você tem as coisas que vão anteceder a volta do Senhor Jesus. Um grande terremoto em Jerusalém, como está lá em Apocalipse, você vai ter a ressurreição dos mortos, e nós que estivermos vivos estaremos para sempre com Ele, seremos transformados, e nós vamos ter a volta do Senhor na Cidade Santa. Então, os eventos narrados em Mateus já falam da volta dele especificamente ali naquela região geográfica. É interessante isso. Em João tem duas coisas que não aparecem nas outras narrativas, que é no versículo de João 19, versículo 36, fala assim: nenhum dos seus ossos será quebrado. E a referência é o Salmo 34, 20. Também uma outra referência em relação ao Messias, né? Deixa eu ler ali, Salmo 34, vou aproveitar a colinha aqui do Gabriel. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, tem o cuidado do Senhor aí com o corpo do Senhor. Amém? E também, no versículo 37 do capítulo de João 19, fala assim: verão aquele que transpassaram. É interessante, porque essa palavra remete a Zacarias 12, 10 e Apocalipse 1, 7. Né? Eu pedi ao Gabriel para botar Zacarias 12, 10, por favor. É altamente profético esse Zacarias 12, né, em relação à volta do Senhor. É uma narrativa muito linda. E fala assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse fala o contexto da volta do Senhor para o seu povo específico ali, na região de Jerusalém e de Israel. Irmãos, o que é uníssono, para terminar, e nessas 4 narrativas da crucificação, o que aparece nas 4 narrativas é: repartiram as minhas vestes, jogaram sortes sobre a minha túnica. E se a gente vai pensar no Pêssar, que era a Páscoa, que o Senhor Jesus estava ali, celebrou na noite anterior, né? Queria muito comer com vocês essa Páscoa. O Pêssar, o que é o Pêssar? A família do povo hebreu, lá no Egito, se reuniu na noite anterior à sua saída do Egito, à sua libertação, imolaram um cordeiro, passaram o sangue sobre a verga e o umbral da porta, e aquele cordeiro era partido, o seu corpo era partido e tinha que ser comido ali por aquela família, dentro daquela casa. Então, a palavra de Deus diz que não é o corpo mais do que as vestes. Então, a repartição das vestes do Senhor Jesus ali, naquela crucificação, fala da repartição do seu corpo, do corpo do Cordeiro, que foi partido e moído pelas nossas transgressões. Repartir as vestes ali e botar aquela túnica escarlate e antes, né, botar a coroa, mas a túnica escarlate antes, e repartir as vestes ali aos pés da cruz, e jogar sorte sobre a sua túnica. A gente não sabe se a túnica era vermelha ou não, mas jogou sorte sobre a sua túnica. Então, esse repartir as vestes fala disso. Fala daquele cordeiro que foi sacrificado lá
no Egito, que teve o seu corpo dividido entre aquela família, para que aquele sangue pudesse ser derramado sobre aquela porta e o destruidor não destruísse aquela casa e aquela família. Então, fala do corpo de Cristo sendo moído pelas nossas transgressões e aspergindo o seu sangue sobre nós. Nós temos purificação dos nossos pecados e nós não seremos destruídos, como diz a palavra. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Então, nós temos essa promessa maravilhosa. E eu fiquei pensando, por que essa narrativa das vestes é a narrativa que está presente nas quatro narrativas da crucificação? Porque fala desse cordeiro sendo partido, moído por nós. Amém? E é interessante, meus irmãos, que cada uma dessas semelhanças, cada uma dessas coisas que tem em comum, que o Marcos, provavelmente o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, depois o de Mateus, depois o de Lucas e posteriormente só o Evangelho de João foi escrito bem mais tarde, por volta do ano 70, 80, por aí. Então, essas descrições, esses detalhes, essas coisas que se repetem e essas coisas que se diferenciam, está falando desse sacrifício, está falando do cumprimento da palavra, porque na hora que Jesus estava sendo apresentado e escolhido entre Barrabás e ele, o povo escolhendo Barrabás, e não o Senhor Jesus, o cordeiro lá no templo também estava sendo escolhido para ser sacrificado naquele Pêssar e naquela Páscoa. Então, o Senhor cumpriu tudo, o Senhor cumpriu tudo. E como nós podemos pensar, né? Não são o corpo mais do que as vestes falam do corpo. Amém? Foram as vestes que o Senhor fez lá no Jardim do Éden para cobrir a nudez, não seria a nudez, mas a vergonha, a falta da glória, né? Adão perdeu o contato com a glória de Deus, então estava sem a glória de Deus ali, né? O seu rosto, de repente, não resplandecia mais. Essa vergonha teve que ser coberta. Então, meus irmãos, vamos aprender com essa palavra e vamos pedir, Senhor, eu quero entender mais do preço que tu pagaste pela minha vida, da sua crucificação, da sua ressurreição, do preço que tu pagaste para que eu tivesse vida e vida e abundância. Um preço muito precioso, meus irmãos, muito precioso. Cumpriu cada detalhe para que a gente tenha vida e abundância. Então, com essa palavra, eu quero terminar esse estudo sobre a casa, a praga e o pau de cedro, ou cedro. Não vamos voltar lá na primeira parte. Não vamos deixar nenhum pecado, nenhuma manchinha, nada nos contaminar. Vamos ter em vista que a aspersão que o sacerdote faz 7 vezes, isso simboliza essa completude dessa remissão de pecados, e nós temos acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro, e podemos chegar diante dele, Senhor, me perdoa. Perdoa a rebeldia, perdoa a autossuficiência, perdoa aquilo que o Espírito Santo te falava para pedir perdão. Peça perdão, meu irmão, porque o preço foi muito alto que o nosso Senhor pagou. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te apresentamos essa palavra, te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos porque tu és um Deus bom, misericordioso, fiel. Tu foste até o fim, tu pagaste um preço altíssimo, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, que nos sustenta, que nos alimenta, Senhor. Teu corpo foi partido, repartido, Senhor, e esmagado, Senhor. Pelas tuas pisaduras nós temos saúde, nós temos cura, Senhor. Muito obrigada. E pelo teu sangue nós fomos lavados e remidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti te dê paz. Amém? Deus nos abençoe. Amém.